Política Impura. Um olhar sobre a semana. Olá, bem-vindos a mais um Política Impura. Hoje iremos tratar do Orçamento Geral do Estado para 2019, da importância da renovação do tecido económico português através das novas tecnologias e, inevitavelmente, do Brasil. Começamos primeiro pelo Orçamento Geral do Estado para 2019. O Orçamento Geral do Estado é, como é sabido, o documento em que se explicita qual a receita e a despesa com que o Estado deve contar para determinado ano. O Orçamento Geral do Estado é feito anualmente, inicia-se a sua entrada em vigor no primeiro dia de cada ano civil, em princípio, se não houver atrasos na sua elaboração, o que frequentemente sucedeu. E as suas implicações são complexas. São implicações económicas, políticas e jurídicas. No que toca às económicas, pois é importante que o Estado saiba quanto é que deve receber ou quanto é que pode receber e quanto é que deve pagar ou quanto é que pode pagar. No que toca às políticas, elas são mais complexas, porque a política orçamental implica escolhas. Uma escolha, nomeadamente, daquilo que devem ser as funções do Estado e devem ser os campos prioritários de atuação do próprio Estado. Aliás, toda a economia e toda a política, no fundo, é um conjunto de escolhas. E essa escolha revela-se decisiva precisamente no Orçamento Geral do Estado, porque é através do Orçamento Geral do Estado que é definido aquilo que cada setor da vida nacional, da economia, da educação, da saúde, da segurança, etc., recebe para o seu desenvolvimento e em que é que o vai gastar e como é que o vai gastar. Ora bem, um Orçamento Geral do Estado para poder exercer o seu objetivo primeiro, deve ter, em primeiro lugar, em conta aquilo que é o património nacional. Isto é, a diferença entre aquilo que o país, ou melhor, o Estado, tem no seu ativo. E esse ativo implica a contabilização, por exemplo, desde os edifícios às participações do Estado em empresas, a tudo aquilo que são ativos, que é o património do próprio Estado. E depois, o seu passivo, isto é, aquilo que ele deve. No que toca à situação atual, a ter em consideração para 2019, o Estado português, entre cerca de 70 Estados de países desenvolvidos a nível mundial, é o que se encontra em 7ª posição mais negativa. O primeiro em situação negativa é a Grécia e, em 7º lugar, encontra-se Portugal. Porquê? Porque toda a riqueza do Estado somada é 40% inferior aos encargos que o Estado tem de suportar com as suas dívidas. E isso é muito importante a ter em conta porque é essa relação entre o património existente e as dívidas existentes, isto é, o saldo líquido, que neste caso, no que toca a Portugal, é negativo em cerca de 40%, no que toca à Grécia, em cerca de 111%. O país que está em 70º lugar, que é o país em que o saldo positivo é maior, é a Noruega, com cerca de 348% de saldo positivo do seu património. Ora bem,
Tendo em conta isso, o Orçamento de Estado... Mas repare-se que isto frequentemente não é tido em conta na elaboração dos Orçamentos Gerais do Estado. E devia ser. Por outro lado, tem que se ter em conta a divisão de receita e despesa pelos vários setores. Não é indiferente, como é óbvio, que por exemplo, a defesa, as Forças Armadas ou as Forças de Segurança Pública recebam 3% do Orçamento Geral do Estado, ou recebam 2% ou recebam 5%. Também não é indiferente que a saúde receba, por exemplo, 20%, ou receba só 15%, ou receba 25%. E o mesmo sucedendo com outros fatores. Se um Estado quer investir, obviamente, na saúde e na educação, tem que reforçar as verbas para a saúde e a educação. Se pretende considerar que o desenvolvimento das Forças Armadas e da segurança em geral, mas particularmente das Forças Armadas, são importantes, deve reforçar, como é óbvio, o orçamento para essas Forças Armadas ou de segurança. Outro problema, outra questão a ter em conta é a necessidade do Estado combater os grandes problemas nacionais. Quais são e qual seria, em meu entender, e qual é o primeiro grande problema nacional? Ou os dois primeiros grandes problemas nacionais, eu ligaria os dois. O primeiro grande problema nacional é, sem dúvida nenhuma, o envelhecimento da população. O país está a ser um país de idosos. Começamos a ficar com uma pirâmide de idades quase invertida. E isso traz consequências enormes em todos os sentidos, nomeadamente no próprio PIB. Se a população, a idade de atividade, é cada vez menor, porque, de uma maneira geral, a população idosa, no conjunto geral da população, vai aumentando, o PIB vai diminuindo. E quando se fala em crescimento do PIB, por exemplo, um crescimento que é previsto para o próximo ano de 2,2%, tem que se ter em conta os movimentos de população. Não é possível analisar o PIB sem ter em conta que, por exemplo, o número de pessoas em atividade no nosso país é menor, por exemplo, devido também à imigração. Repare-se que se as pessoas em idade de trabalhar imigram, e são essas que imigram, e ultimamente as pessoas em idade de trabalhar que têm imigrado são pessoas qualificadas, às vezes até altamente qualificadas, as mais qualificadas, e aqueles que imigram são os mais capazes, porque são aqueles que são capazes de sair, como alguém já disse, da sua zona de conforto e arriscar a vida. Ora, são esses que precisamente que mais poderiam contribuir para o crescimento do Produto Interno Bruto Nacional. E, portanto, o combate ao envelhecimento, o combate à imigração, por exemplo, o combate também às assimetrias regionais, a desertificação do interior implica problemas enormes no interior e despesas muito mais acrescidas no interior e no litoral
do que se houvesse uma distribuição mais razoável e mais razoável no sentido mais equilibrada entre o interior e o litoral, e as cidades não estivessem apinhadas de gente, nomeadamente problemas no que toca à própria segurança e ao emprego das pessoas que acorrem às cidades. Também deve ter em conta, como é óbvio, e isso eu poderia até pôr em primeiro lugar, as desigualdades de rendimentos dentro da população. É geralmente aceite que as desigualdades de rendimentos entre a população devem ser combatidas. E Portugal é um país extremamente desigual e essas desigualdades precisam de ser combatidas com políticas que mitiguem essas desigualdades. Às vezes, essas políticas são difíceis de tomar porque vão contra interesses instalados e é preciso muita coragem para elaborar um orçamento do Estado que combata essas desigualdades. Finalmente, há a necessidade, e isso é muito importante, de modernização da economia e da criação de estímulos a que a economia se modernize. Cada vez mais, os autores, basta ler Yuval Noah Harari para se perceber que a economia está numa enorme transformação. Porque a tecnologia, a ciência e a tecnologia transformam a vida do homem, transformam a vida das sociedades, transformam completamente a economia. E quem não se adaptar a isso fica para trás e está condenado, se não à pobreza, pelo menos a um menor desenvolvimento. E ligando agora o Orçamento Geral do Estado às novas tecnologias e à necessidade de modernização da nossa economia, nós tivemos recentemente notícias extremamente interessantes no que toca à modernização da nossa economia. E convém refletir se é por aí que devemos ou não avançar. Eu entendo que sim, que tem que ser por aí. E a contestada Web Summit, muita gente, partidos inclusive, colocam o problema de saber se há vantagens ou desvantagens na Web Summit. Eu entendo que há imensas, mas imensas vantagens. Não só no que toca a receitas que, digamos assim, de turismo, de entrada de pessoas aqui. A Web Summit mobiliza 60 mil pessoas, mobilizou à volta de 70 mil pessoas no ano passado. Teve 1.200 conferencistas. Todo o mundo esteve atento à Web Summit. Nós vamos ter, agora no início de novembro, novamente a Web Summit em Lisboa, e o governo português conseguiu um acordo com os organizadores da Web Summit, um deles Paddy Cosgrave, e Paddy Cosgrave aceitou que a Web Summit ficasse em Portugal durante os próximos 10 anos, isto é, até 2028. Mediante investimentos e por parte do Estado de cerca de 3 milhões de euros anuais. Mas para além desses 3 milhões de euros anuais, o Estado investirá na Web Summit ao longo destes 28 anos, 10 anos, até 2028, investirá cerca de 170 milhões de euros, nomeadamente para modernizar equipamentos para receber a Web Summit, nomeadamente, por exemplo, a FIL, a Feira Internacional de Lisboa. Poder-se-á dizer, é o Estado português a financiar a Web Summit. Não, porque o Estado português tem de ter em conta aquilo que ele vai receber com a Web Summit. Não só a importância da Web Summit e dos temas das novas tecnologias, nomeadamente da internet, para
a economia portuguesa, para sensibilizar a opinião pública portuguesa para esses temas, mas também outras receitas. Está estimado que a Web Summit trará ao país cerca de 300 milhões de euros de receitas por ano. Repare-se, ao longo de 10 anos são 3 mil milhões de euros de receitas. Nem que as despesas do Estado fossem de 1.000 milhões, ainda ficava a lucrar 2 mil milhões. Portugal podia lucrar 2 mil milhões. Ora bem, essas receitas não são todas para o Estado, como é óbvio, os 300 milhões, mas uma boa parte são, porque o Estado vai receber vários impostos, IVA, IRS, etc., etc., decorrentes dessas despesas. Portanto, se o Estado investe, ele próprio vai receber e vai receber muito mais do que aquilo que investe. Por outro lado, a economia portuguesa recebe também muito mais do que aquilo que o Estado gasta e que a própria economia gasta para receber e manter aqui em Portugal a Web Summit. Por outro lado, e repito, é muito importante o contacto com os empresários portugueses e o trazer aqui a Portugal gente famosa e que quer na área das novas tecnologias, quer na área da administração de empresas, veio aqui, inclusivamente na área da filosofia. O Bernardo Henri Lévy veio aqui no ano passado. Portanto, há um conjunto de personalidades marcantes a nível mundial que vêm ao país e que servem de incentivo a que não só os nossos empresários, mas a população em geral se sensibilize para as novas tecnologias. E tudo isso é muito importante para a modernização da economia. Mas nós temos outras boas notícias, nomeadamente, por exemplo, o facto do Fundão ter ganho um prémio no que toca às boas práticas sociais através das novas tecnologias. Um prémio europeu. É excelente porque o Fundão criou cerca de 500 novos postos de trabalho com as novas tecnologias para desenvolver atividades de âmbito social, de melhoramento das condições sociais da população do Fundão. E isso podia-se multiplicar no interior, até porque esse tipo de atividades implica um baixo investimento e a rentabilidade desse investimento é grande. Por outro lado, combatem precisamente aquilo que há pouco referimos no Orçamento Geral do Estado, que era a desertificação do interior. Levam pessoas novas, com novas ideias criativas para o interior e levam-nas a fixar-se no interior porque percebem que no interior também há possibilidade de desenvolver criatividade, há possibilidade de desenvolver novas ideias. E, em muitos aspectos, o interior tem enormes vantagens relativamente ao litoral. Outro caso que eu vou sublinhar é de um veículo de transporte automático lançado a cabo pela Universidade de Aveiro e pelo município de Aveiro. É um pequeno veículo de transporte, leva cerca de 10 pessoas no máximo, mas é todo ele elétrico e não precisa de condutor, não precisa de alguém que controla as entradas e saídas, controla o preço dos bilhetes, etc, etc. Tudo isso é extremamente moderno. Também isso aí já implica um maior volume de investimento, mas as novas tecnologias que isso traz são extremamente importantes para serem difundidas no conjunto da economia portuguesa. Por outro lado, a substituição de importações que isso implica, nomeadamente de petróleo, é extremamente importante também para a economia portuguesa, sabendo nós quanto o petróleo pesa na balança comercial portuguesa e quanto os veículos
a combustíveis fósseis são nocivos para o ambiente, particularmente o ambiente nas cidades. Mais uma excelente prática, mais um excelente investimento. Finalmente, eu não queria deixar de falar em Vila Velha de Ródão e nos aviões, naquele centro de investigação da aeronáutica que está a ser lá desenvolvido, que aponta para aquilo que há de mais moderno na tecnologia aeronáutica. Também aí estamos bem e é importante que todos estes exemplos se multipliquem para que o país cresça de uma maneira sustentada e equilibrada. Bem, depois de Portugal vamos passar ao Brasil, ao nosso país irmão, e ao momento difícil que o Brasil atravessa. Eu estou convicto de que este momento trágico que o Brasil está a passar foi preparado não só pela extrema-direita brasileira, mas pela extrema-direita americana e pelos serviços secretos americanos, que neste momento estão a ser infiltrados pela extrema-direita americana e tudo isso, juntamente com os serviços secretos russos, fizeram com que Bolsonaro fosse o escolhido e mais votado no Brasil, da mesma maneira que Trump foi o escolhido e mais votado e é presidente dos Estados Unidos. Repare-se que quer Bolsonaro, quer Trump são indivíduos perfeitamente primitivos. São completamente ignorantes e, curiosamente, ambos centrou a sua campanha nas mentiras, nas chamadas fake news, notícias falsas. E isso é o fascismo agora com nova roupa. A palavra fascismo deriva da palavra latina fascio, que era um feixe que os magistrados romanos, um feixe de varas com um machado que os magistrados romanos traziam consigo para simbolizar o seu direito de castigar. O machado para cortar o pescoço, as varas para açoitar aquilo que eles consideravam que eram condenados como criminosos. Ora, aquilo que nós vemos é precisamente isso. Eles, o novo fascismo entende que não é a educação, não é a recuperação dos delinquentes que é capaz de diminuir a violência. É, pelo contrário, a violência deve ser combatida com a violência, segundo eles dizem. Curiosamente, eles dizem-se muito religiosos. Dizem-se todos muito cristãos. E Jesus está na boca de todos eles. Mas, simultaneamente, eles, em vez de darem outra face, aquilo que eles fazem é reagir a uma bufetada com um tiro. É claro que não devemos esquecer que Haddad e, sobretudo, o PT e Lula cometeram erros gravíssimos. O primeiro deles foi deixar a candidatura de Haddad desenvolver-se demasiado tarde. O segundo foi colar demasiado a candidatura de Haddad ao PT e a Lula da Silva. E agora estão a cometer um erro ainda maior. É que, ao contrário do que muitos pensam, não era impossível reverter os resultados eleitorais altamente desfavoráveis a Haddad e altamente favoráveis a Bolsonaro. Nós temos o exemplo em Portugal, na candidatura de Mário Soares com Freitas do Amaral, em que, apesar de uma diferença idêntica de resultados eleitorais na primeira volta, ou maior ainda, de resultados eleitorais na primeira volta, a verdade é que Mário Soares acabou por vencer na segunda volta as eleições. E acabou por uma razão. É que dramatizou excessivamente, ou dramatizou na medida do necessário, esta eleição. Ora, Haddad não está a dramatizar esta eleição. Haddad está a vir com um perfil suave, apenas dialogante. Dialogante para um Bolsonaro
que foge ao debate, já não digo ao diálogo, que ele é incapaz de dialogar, mas foge ao debate. Portanto, esse perfil dialogante de Haddad é tudo aquilo que não era necessário neste momento. O momento é dramático para o país e Haddad, em vez de vir com uma cara seráfica dirigida à população, devia vir com uma cara dramática, porque é essa a real situação do país. E não devia poupar Bolsonaro, que, além de tudo, é cobarde, porque foge a qualquer debate e sabe perfeitamente que qualquer debate ele era completamente arrasado num debate sério. E é por isso que ele foge. E sabe que toda a sua candidatura é construída através de mentiras. E é pena que tenhamos, por sucessivos erros, não só pelas vantagens do adversário, mas também por sucessivos erros da própria candidatura democrática, sejamos condenados a ter um indivíduo como Bolsonaro na presidência do Brasil, que é um outro Trump para muito pior. Muito mais buçal ainda e muito mais agressivo. Bem, e falando de Trump, eu agora vou-me para uma frase que é a frase da semana, que eu não posso deixar de comentar no final deste programa e encerrá-lo. Trump disse de uma maneira, não sei se ingênua, se arrogante, porque a ingenuidade e a arrogância misturam-se nele, disse esta semana que os chineses consideravam os americanos burros. E impõe-se uma pergunta a Trump. Será que só os chineses acham os americanos burros? E eu também dou um conselho de esperança a Trump. Não perca o seu orgulho, Sr. Presidente Trump. Na realidade, o senhor é o primeiro dos americanos. Então, até à próxima Política Impura. Política Impura. Um olhar sobre a semana.